Olá, meus amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos falar sobre política e o cristão. O texto da palavra de Deus é o seguinte, é Provérbios 29, verso 2. Diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Falar sobre política e cristão, parece que muitos têm certo tipo de preconceito. E é verdade que algumas frases é dita entre os próprios cristãos. Porque muitos evangélicos ficam tão desencantados com a política que cometem vários erros, como por exemplo, política é pecado. Segundo, política é coisa do diabo. Terceiro, o cristão não deve participar da política. Quarto, o cristão deve ser apolítico. Quinto, toda pessoa que se envolve com política se torna corrupta. Sexto, todo crente que se envolve em política vai acabar se corrompendo. Sétimo, a política é mundana e não serve para os crentes. Oitavo, não adianta fazer coisa alguma. Só devemos pregar o evangelho e aguardar o retorno de Jesus e acabou. Ainda outras ideias equivocadas, como por exemplo, irmão sempre vota em irmão. Todo crente é um bom político. Político evangélico deve lutar apenas pelas causas evangélicas. Nós devemos repudiar todos esses pensamentos. Mas, escute bem, precisamos lançar fora algumas ideias preconceituosas sobre a política. E é claro que o cristão, ele deve sim participar disso diretamente ou indiretamente. É claro que o cristão, não importa a posição eclesiástica que ele tenha, que ele deve ter uma posição firme, uma postura, ele saber quem são os seus candidatos. Em Romanos, no capítulo 13, diz assim a palavra de Deus: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Escute, as autoridades foram ordenadas por Deus. Então, qual o papel delas? Elas servem como ministro de Deus. Nós cristãos sabemos qual é o papel deles. O papel deles é, primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Então, esses que foram selecionados, no nosso caso, em um governo democrático, eles foram escolhidos, eles foram selecionados por nós. É você que coloca eles lá. Então, qual é o objetivo deles lá? É promover o bem, coibir o mal. Acompanhe eles e busque saber se ele está fazendo com seu papel, que é o que Deus estabeleceu. Se não estiver fazendo o seu papel, promovendo o bem, coibindo o mal, então nós temos o dever de falar, abrirmos nossa boca, questionar e nas eleições futuras não colocá-lo mais lá. Tiraram porque eles esqueceram do seu papel, esqueceram de cumprir o propósito do qual Deus ordenou para eles. Independentes deles serem cristãos ou não, porque ele sendo cristão ou não, está lá, temos que orar, ser sujeito a eles e cobrar dele que ele assuma o papel de promover o bem, de coibir o mal. O que precisamos aprender é somente uma coisa, que princípios são estabelecidos para não só ingressar na política, mas para escolher os políticos. Um dos princípios é servir o povo.
Ora, se você quer ingressar na política, então você deve servir o povo e não ser servido. Você deve ir para lá porque você quer ajudar a população. Então, qualquer pessoa que entra na política com o objetivo de se enriquecer, esqueceu desse princípio. Então, de olho em pessoas que você colocou lá, que eles enriqueceram do dia para a noite. Eu não estou falando de pessoas que tiveram agora condições, porque eles recebem salários, a lei lhe garante alguns benefícios. Então, o seu crescimento, a sua prosperidade tem que estar coerente com aquilo que eles recebem. Então, você soube de candidatos que da noite para o dia enriqueceram, ficaram milionários, ficaram ricos. Então, esse princípio de servir ao povo, talvez ele não cumpriu e saqueou os cofres públicos. Outro princípio é vocação. Quer ir para a política, você precisa ser uma pessoa vocacionada. Quer escolher alguém, escolha alguém que realmente tem jeito para aquilo, tem características para aquilo, foi vocacionado para aquilo. Outra característica importante, princípio importante é, ele ama a justiça. Não é justo eu colocar o meu filho na escola e ao invés de ele estar aprendendo matemática, português, inglês, geografia, história, ele está aprendendo sobre sexualidade. Isso não é justo. Não é justo eu ter os meus bens e eles serem saqueados e eu não poder me defender. Não é justo vermos os nossos jovens sendo bombardeados com essa ideologia de gênero, confundindo a cabeça dos nossos jovens e distorcendo todos os princípios que você ensinou com muita dedicação. Você quer entrar na política? Então você precisa amar a justiça. E observe quais são os candidatos que você está colocando lá. Ele ama a justiça? Os seus candidatos precisam defender o que você defende, apoiar o que você apoia e crer no que você crê. Outro princípio muito importante, intelectualidade. Essa pessoa tem que estar capacitada, instruída, ter bom conhecimento. Não precisa ser um PhD, mas precisa ter, no mínimo, uma boa leitura, conhecer bem, ser uma pessoa estudada, formada, que tem um intelecto bom, porque ele vai dialogar, ele vai ter que debater, ele vai ter que argumentar. E se as pessoas forem para lá despreparadas, eles serão marionetes na mão de outros e ficarão calados enquanto coisas do qual deveria defender, eles não conseguem por falta da sua intelectualidade. Caráter é o principal princípio. Não só ele ter caráter, mas também aqueles que estarão ao redor dele. Os candidatos do qual você deve escolher como cristão, eles têm que defender aquilo que você defende. Você crê em Deus? O seu candidato precisa crer em Deus. Você defende a família? Então eles precisam defender a família. Se você é contra a ideologia de gênero, os seus candidatos têm que ser contra a ideologia de gênero. Se você é contra o aborto, esse seu candidato tem que ser contra o aborto. Então, se você é a favor da família tradicional, então esse candidato deve ser a favor da família tradicional. Agora, escute, vivemos uma democracia. E na democracia tem uma coisa que vai valer muito a pena. É o respeito. Respeite a opinião do seu amigo. Respeite a opinião daquele que é contrário a você. Porque em uma democracia, cada um escolhe o candidato que quer e defende a ideia que achar melhor. Respeito é uma ponte que vai e volta. E que assim você possa compreender que
Um cristão, sim, pode se envolver na política, pode ser um político e quem sabe um dos melhores políticos, porque isso aqui é certo. O cristão que for para a política, ele deve ser os melhores políticos. Agora, não quer dizer que todo cristão está vocacionado para ser um político.